Agora com o Cláudio Lotenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil. Cláudio, queria saber o posicionamento da Confederação, como é que vocês estão acompanhando esse conflito, mais uma vez sendo detonado na região do Oriente Médio, dessa vez no ataque americano ao Irã e a consequente contraofensiva iraniana, mas atingindo Israel. Qual é o posicionamento da Federação, Cláudio? Muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia a todos. A Confederação não tem uma posição focada e específica a respeito desse cenário, mas ela tem uma preocupação, porque, mais uma vez, as mecânicas diplomáticas de entendimento se mostram fracas e de pouca objetividade. Já há algum tempo, o presidente Trump vem tentando trazer algo que nos parece muito importante, que é uma maneira de poder acomodar o desejo do eixo iraniano em produzir uma arma atômica e, consequentemente, ameaçar todos os países daquela região e mesmo os países distantes. Todos nós sabemos que o Irã, ele é o grande patrocinador do eixo do mal, envolvendo os grupos terroristas Hamas, Hezbollah e Houthis. Essas negociações, elas não prosperaram, a pressão militar começou a acontecer e, de novo, quer dizer, fracassam os meios tradicionais de entendimento. É claro que isso desestabiliza toda a região. Ao contrário de outras respostas, essas respostas não estão acontecendo somente com o Estado de Israel ou com alvos militares dos Estados Unidos. Nós sabemos que um dos grandes avanços do Oriente Médio foi justamente os acordos de Abraão. Acordos esses que foram patrocinados ainda pela gestão anterior do presidente Trump. Acordos que são acordos pragmáticos, acordos que buscam um florescimento da região, que buscam um entendimento entre esses países. Enquanto nós não tivermos aí a capacidade de interlocução, que o Irã se desarme, que ele passe a deixar de alimentar os grupos terroristas, enquanto não se busque de verdade também por parte de Israel um entendimento para uma solução da causa palestina, nós lamentavelmente vamos continuar assistindo episódios dessa natureza. Preocupação por parte da comunidade judaica brasileira. Cláudio, inclusive uma preocupação extra porque Israel está muito mais exposto do que o próprio Estados Unidos, né? Por conta da questão geográfica, né? Já está sendo bombardeado. Como é que você enxerga, né, essa exposição e a perda, né, de possíveis vidas no país? Olha, no momento que se deflagra a guerra, não tem muito como se deixar de acontecer isso. Nós sabemos que essa guerra não é, aliás, nunca foi uma guerra, mesmo o episódio de Gaza, desde o episódio da partilha, nunca existiu uma guerra entre Israel e os palestinos. Aliás, nós tivemos inúmeras tentativas do estabelecimento de um Estado palestino. Não é o caso de narrar agora aqui para aqueles que nos assistem. Mas a guerra sempre foi contra os grupos terroristas. O Irã, efetivamente, ele é contra Israel porque Israel é um aliado da sociedade ocidental. Israel representa a voz do mundo da liberdade. Israel tem, no fundo, compromisso com o mundo da liberalidade. E o Irã patrocina justamente o oposto de tudo isso. Essa proximidade geográfica, ela é inerente a uma condição da geopolítica local. Então é um preço a ser pago, mas eu acho que o mundo, no fundo, precisa aí criar um limite para essa cultura teocrática, absolutista, que não permite as liberdades. A televisão, os meios de comunicação mostram aquilo que acontece no Irã. Eu acho que se por acaso houvesse uma capacidade de reação por parte da população iraniana, o que é absolutamente impossível, quem sabe esse mundo seria um mundo diferente daqueles que nós estamos vivendo. Discutir geopolítica é uma coisa complexa, tem muito interesse, tem a China, tem as questões de energia, tem muita coisa por detrás disso, mas não existe algo mais importante que a liberdade das pessoas, e o Irã é o oposto disso. Nós, da sociedade ocidental, não podemos aceitar isso e Israel não aceita, não só por Israel, mas em nome de todos aqueles que querem um mundo da liberdade. O Cláudio, você tem obtido informações, imagino, lá do território israelense. O que as pessoas estão dizendo? Como é que está esse enfrentamento, né, a esse novo momento delicado vivido por Israel? Acho que a gente perdeu o contato. Perdemos o sinal ali com o Cláudio Lotenberg.
da Confederação Israelita do Brasil. Já temos o retorno do Cláudio. Cláudio, eu perguntava que imagino que você tenha mantido contato com pessoas lá em Israel no dia de hoje. Como é que está o enfrentamento dessas pessoas? Como é que elas estão encarando mais esse momento agudo em seu território? Veja, essa situação é uma história crônica, né, de Israel. Israel vive um cenário de guerra, de agressões, de ataques desde a sua fundação. Esse é mais um episódio, não é nem um pouco agradável, mas para quem vai a Israel, quem visita Israel de maneira sistemática, sabe que Israel foi criado dentro de um clima de enfrentamento de situações dessa natureza. Alguns, muitas vezes, falam daquilo que aconteceu a partir do episódio de Gaza. Mas ele não é o único. Os ataques terroristas acontecem em Israel sistematicamente. Então, é mais um momento de grande tensão. Eu mesmo, há 2 anos atrás, eu estava em Israel quando ocorreram os primeiros ataques do Irã junto a Israel. Todo mundo se esconde nos bunkers, a sociedade fica tensa. É um cenário extremamente difícil de instabilidade, o país para. Mas parte da história, Israel tem que enfrentar com a sua sociedade essa guerra, e de novo, quer dizer, não é uma guerra dos Estados Unidos, não é uma guerra de Israel, é uma guerra do nosso mundo ocidental, é uma guerra da sociedade da liberdade. Nós não podemos permitir que isso caminhe dessa maneira. Tentaria, e eu acho que seria ideal, uma negociação de natureza diplomática, mas o Irã não quer isso. O Irã quer seguir produzindo a sua arma nuclear, o Irã quer seguir estimulando e financiando grupos terroristas, e eu acho que isso aqui é muito ruim para o mundo como um todo. A gente agora tem os nossos analistas, se quiserem fazer perguntas. Jéssica Peixoto. Primeiramente, bom dia, muito obrigada pela presença, Dr. Cláudio. E a minha pergunta vai muito na linha do posicionamento de Israel em relação aos ataques que outros países estão sofrendo. Países esses, alguns deles, que sequer reconhecem o Estado de Israel, infelizmente, como é o caso do Catar, que não reconhece, não mantém esses vínculos formais, mas também, neste caso aqui, em relação ao Irã, foi atacado como uma represália ali a ter uma base dos Estados Unidos. Há pouco falávamos da situação de liberdade. Sabemos que as democracias no Oriente Médio são raríssimas, muito raras. Israel é uma dessas exceções. Como que o senhor avalia a postura de Israel? O que o senhor imagina que vai acontecer em relação a esse ataque que o Catar, Emirados Árabes, têm sofrido? Olha, eu acho que o Oriente Médio quer dar um grito de liberdade, né? Nós elementos que mais criou do Irã e o Hamas é fruto. Tá ruim para a gente entender a comunicação com o Cláudio Lotenberg, o áudio não está dos melhores, né? Daqui a pouco a gente vai atualizar e trazer mais informações para você, mas vai na mesma linha da moradora de Israel, né? Quando ele diz que, infelizmente, o israelense já está pronto para enfrentar esse tipo de conflito, já que não é a primeira vez que isso ocorre. Eu digo infelizmente porque o ideal seria que a gente tivesse um mundo pacífico. Inclusive, a gente mostrou